Olá, eu sou o professor Tarcísio e na aula de contabilidade de hoje vamos falar sobre venda de mercadorias e produtos. No caso específico, vamos tratar dos impostos incidentes sobre a compra e a venda, mais especificamente sobre a venda, porque já teve uma aula sobre compra, e é dentro do lucro presumido, dentro do lucro real. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Primeiro no lucro presumido. Uma empresa comercial tributada com base no lucro presumido vendeu a prazo 100 unidades de mercadoria por 10 mil. Aí destacam-se o valor de 1.800 do ICMS, o CMV 5 mil, e lembrando que a alíquota do PIS, no caso do lucro presumido, é 0,65 e CONFIS 3%. Então vamos lá. Então a primeira coisa é registrar a receita de venda. Então quanto que foi a receita de venda? 10 mil reais, e como a venda no caso aqui foi uma venda a prazo, eu não especifico, não, tá lá, venda a prazo. Foi uma venda a prazo, então eu vou debitar cliente e creditar a receita de venda pelo valor de 10 mil. Sugestão, faça passo a passo. Primeiro registra a receita de venda com contrapartida de cliente, se for a prazo. Contrapartida de banco, se for à vista. Então registrou 10 mil. Pelo mesmo valor. Agora o CMV, aqui foi dado o CMV 5 mil. De onde que você tirou esse CMV? Não, eu criei esse CMV porque nós não estamos trabalhando com ficha de controle de estoque, com o método PEPS, WEPS e média nessa aula. Então eu estipulei 5 mil de CMV para facilitar, porque não é o objeto aqui agora estudar controle de estoque por enquanto. Então já tem uma aula lá específica para métodos de controle de estoque. Então dei que o CMV é 5 mil. Isso significa que está saindo 5 mil de mercadoria do estoque. Eu já tinha um saldo aqui de 20 mil, então olha lá, saiu 5 mil do estoque, saída de mercadoria do estoque para venda vai gerar um CMV, está aqui o CMV. O saldo do estoque gerou o CMV. Agora eu vou registrar cada imposto desse. Então sempre eu vou ter, o ICMS sobre venda com contrapartida o ICMS a recolher. COFIS sobre venda, contrapartida COFIS a recolher. PIS sobre venda com contrapartida PIS a recolher. PIS a recolher, COFIS a recolher e ICMS a recolher são contas de passivo. Isso aqui é obrigação. E PIS sobre vendas, COFIS sobre vendas e ICMS sobre vendas é conta de resultado. Isso aqui depois vai lá para apuração, para o área, apuração do resultado do exercício. Essas contas vão ser encerradas, depois levado para o área para se calcular o lucro da empresa. E lá na DRE, essas contas aparecem lá em deduções da receita bruta de vendas. Bom, então vamos olhar, contabilizar os impostos. O PIS é 0,65% de 10 mil, então dá 65. Então eu vou debitar PIS sobre venda, creditar PIS a recolher. Debitar COFIS sobre venda, creditar COFIS a recolher, 3% de 10 mil. E ICMS 1.800, eu vou debitar ICMS sobre venda, creditar ICMS a recolher. É muito simples. Você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 lançamentos. Primeiro, receita de venda, contrapartida cliente ou banco. Saída de mercadoria do estoque gera o CMV. E os impostos, você sempre vai ter o PIS sobre venda, a PIS a recolher, COFIS sobre venda, a COFIS a recolher, ICMS sobre venda, a ICMS a recolher. Vamos ver isso agora com base no lucro real. No caso da venda, não muda as contabilizações. O que vai mudar é a alíquota do PIS, que lá era 0,65, aqui é 1,65, e o COFIS, que lá era 3%, aqui é 7,6%. O resto não muda, quer ver? Cliente, receita de venda. Saída de mercadoria do estoque, gera CMV. O PIS sobre venda, que agora já é 165, que é 1,65%. PIS a recolher. COFIS sobre venda, COFIS a recolher. ICMS sobre venda, ICMS a recolher. Ou seja, o que muda aqui é o valor do PIS e do COFIS. O resto não muda nada. Agora vamos pegar um exemplo maior. A gente vai pegar um exemplo contabilizando a compra, depois contabilizando a venda, depois fazendo a apuração se tem imposto a recuperar de ICMS, PIS e COFIS ou a recolher.
Então eu vou fazer aqui com uma empresa tributada com base no lucro real, que é mais interessante, porque você recupera o ICMS, o PIS e o COFINS. Então é mais trabalhoso para você poder apurar os impostos a recolher, que você tem que apurar ou a recolher ou a recuperar de PIS, ICMS, PIS e COFINS. Então vamos lá. Então uma empresa comercial tributada com base no lucro real adquiriu a prazo mercadoria por 13 mil, sendo 10 mil o valor principal e 3 mil de IPI. Destaque-se o valor de 1.800 ICMS. Eu chamo de valor principal é o valor da compra. Comprou 10 mil, mas tem o IPI de 3 mil. Aí você tem o ICMS 1.800, 165 de PIS e 760 de COFINS. Aqui eu vou explicar mais rapidamente porque existe uma aula que fala especificamente da compra. Eu coloquei a compra aqui para ficar legal, você tem compra e venda. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, fornecedor. Quanto que vai ficar devendo para o fornecedor? 13 mil. 13 mil. Quanto que vai para o estoque de mercadoria? Aqui está 10.275. Por quê? Eu vou pegar o 13 mil, vou diminuir 1.800 do ICMS, vou diminuir 165 do PIS e 760 do COFINS. Porque no lucro real, esses impostos são recuperáveis. Lá na aula de aquisição de mercadoria está explicando o que é isso. Imposto recuperável, não cumulatividade. Então eu não vou explicar de novo aqui. Se tiver dúvida, assiste a aula lá primeiro. Entende primeiro a compra. Aqui essa aula é para quem já entende a compra e eu estou colocando a compra e a venda junto. Então isso que acontece, Então eu peguei os 13 mil e diminuí 1.800, 165 e 760. O cálculo desses impostos foi em cima de 10 mil, porque não pode calcular em cima do IPI. O IPI tem que tirar fora. Mas na hora de calcular o estoque, é em cima de 13 mil. 13 menos 1.800, menos 165, menos 760. E quanto que deve o fornecedor? 13 mil. Então agora eu vou contabilizar os impostos. ICMS a recuperar 1.800, PIS a recuperar 165, COFINS a recuperar 760. Fiz a contabilização da compra. Vamos fazer a contabilização agora da venda. Em seguida, vendeu parte da mercadoria a prazo por 18 mil reais. Aí tem a alíquota do ICMS, PIS e COFINS. E o CMV. CMV, eu dei o CMV aqui, para a gente não ter que ficar calculando CMV. Então, o CMV, eu que forneci aqui no exercício. Eu inventei esse CMV para facilitar o entendimento aqui, para a gente não ter que ficar calculando CMV, por enquanto. Tem uma aula lá específica para isso, lá no meu canal. Então, vamos lá. Receita de venda, quanto que foi? 18 mil, vendeu 18 mil. A venda foi a prazo. A prazo, olha lá, Então, 18 mil no cliente. Então, registrei a venda, depois registro o CMV, depois registro os impostos. Então, débito de cliente, crédito, receita de venda. Agora o CMV, saiu mercadoria do estoque, quanto que saiu? 8 mil. Porque o CMV é o valor da mercadoria que saiu do estoque. Então, saiu 8 mil do estoque. Então, CMV 8 mil. Agora vamos calcular ICMS, PIS e COFINS. Então, ICMS foi 1.800, 1.800 não, desculpa. A venda aqui é de 18 mil, estou olhando lá em cima. 18 mil, 18% de 18 mil, 3.240. ICMS sobre venda 3.240, ICMS a recolher 3.240. PIS é 1,65% em cima do valor da venda, de 18 mil. Então dá 297, PIS sobre venda, PIS a recolher, 297. E o COFINS, 7,6% em cima de 18 mil. Então, COFINS sobre venda, 1.368, COFINS a recolher, 1.368. Então, fiz o cálculo dos impostos. Bom, agora nós temos a seguinte situação. O cliente devolveu 25% das mercadorias adquiridas, 1/4 das mercadorias adquiridas. Então eu vou ter que fazer os lançamentos que eu fiz todos inversos, quase todos. Porque olha aqui, aqui eu registrei como receita de venda 18 mil e o cliente ficou devendo 18 mil. Só que agora, 25% de 18 mil dá 4.500. Então, o que vai acontecer? O cliente não vai ficar me devendo 18 mil mais, ele vai me dever 4.500 a menos. Só que aqui agora, ao invés de eu fazer o lançamento contrário aqui, debitando receita de vendas, como contabilidade é informação,
É interessante que essa devolução de vendas tenha um razonete próprio para ela. Porque lá na DRE vai aparecer assim, receita bruta de vendas, deduções, imposto incidente sobre vendas, devoluções de vendas. Para o administrador poder conseguir visualizar do total que vendeu, quanto que teve de devolução, até para ele ver se não está tendo muita devolução de vendas. Então olha o que acontece. Eu vou creditar cliente 4.500 e devolução de venda 4.500. Está aqui, ó. Eu coloquei em vermelho para diferenciar. Então 4.500, 4.500. Ah, Tarcísio, mas pode colocar debitando receita de vendas? Pode, não tem problema. Mas o ideal é que seja na devolução de vendas. Para quê? Para dar transparência. Isso é contabilidade, é informação. Você está tendo melhor qualidade de informação, porque você está informando que houve uma devolução de vendas. Quando for lá na DRE vai aparecer isso. Então isso que é interessante. Vamos lá agora. Agora, ó, o estoque. Vai dar 2.000 aqui no estoque, ó. Eu vou ter que voltar, tornar o CMV 2.000 e voltar para o estoque 2.000. Por quê? 25% de 8.000. Porque o CMV já não vai ser mais 8.000, foi 6.000. Ó, 8.000 menos 2.000 vai passar a ser 6.000, porque devolveu 1/4 das mercadorias, 25%. Então eu faço o lançamento inverso. Ó. Eu tinha feito débito de CMV na primeira vez 8.000 e crédito de estoques 8.000. Agora eu faço o inverso, débito de estoque, crédito CMV. Vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu não fiz débito de ICMS sobre venda e crédito de ICMS a recolher, eu vou fazer o contrário agora. Vou pegar 25% desse valor, 25% desse valor. Aqui eu dei em percentual, eu podia ter dado em quantidade. Por exemplo, ó, vendeu 100 unidades, está devolvendo 20. Se fosse esse caso, o que eu ia fazer? Eu ia pegar os valores que eu tenho aqui no razonete, por exemplo, aqui, ó, 18.000, eu iria dividir por 100 e multiplicar por 20 para eu achar quanto que deu de devolução, de estorno da receita de vendas e dos clientes. Aqui eu dei em percentual. Se fosse em quantidade, você ia fazer um cálculo, dividir pelo total vendido e multiplicava pelo total que foi devolvido. Então tá aqui. Então vamos lá nos impostos agora, ó. 810 que dá 25% desse valor. Então eu vou creditar ICMS sobre vendas e debitar ICMS a recolher. Mesma coisa no PIS e no COFINS, sempre calculando 25% desse valor. Se fosse quantidade, então, ó, tivesse vendido 100 unidades, eu ia pegar 3.240, dividir por 100 para eu achar o ICMS sobre vendas por unidade. E multiplicaria pela quantidade de unidades que estão sendo devolvidas. Vamos supor que fosse 10, 15, eu ia multiplicar por esse valor. Mesma coisa no PIS e a mesma coisa no COFINS. Aqui, no caso, eu calculei 25% de 1.368, 25% de 297 e 25% de 3.240, porque eu falei que é 25% aqui. Tranquilo? Ó, não está entendendo? Para, volta o vídeo e depois que assistir o vídeo, copia esses enunciados aqui, ó, e tenta fazer sem olhar. Tenta fazer e depois confere no vídeo se você fez certinho. É uma boa estratégia para você ver se você entendeu. Bom, qual que é o passo agora? O passo agora está aqui embaixo, a apuração dos impostos incidentes sobre compra e venda. Então eu vou apurar os impostos. Então vamos somar aqui, ó, ICMS a recolher, PIS a recolher, quanto foi o saldo que ficou aqui? Então, ó, 2.430, 225,75, 1.026, puxei o saldo. Agora o que eu tenho que ver? Qual que é maior, o PIS a recuperar ou o PIS sobre venda? Ou o PIS a recolher? O que é maior é o PIS a recolher, então o menor é o PIS a recuperar. Então eu vou zerar o PIS a recuperar, porque eu vou levar o valor do PIS a recuperar para o PIS a recolher. Se o PIS a recolher fosse menor que o PIS a recuperar, eu ia levar o valor do PIS a recolher para o PIS a recuperar. Sempre você vai zerar a conta de imposto que está com valor menor, seja o a recuperar ou a recolher. Então, nesse caso, eu vou zerar as contas a recuperar, de impostos a recuperar. Ó. ICMS a recuperar, PIS a recuperar e COFINS a recuperar são menores. Ó. O ICMS a recuperar é 1.800, o a recolher é 2.430. Então eu zero o menor e levo o valor lá para onde tem o saldo maior da conta. Ou a recolher ou a recuperar. Então, ó, então vamos lá. PIS a recuperar, eu vou lançar pelo valor total dele. Esse 1.800, ele vai vir aqui agora debitando. Ó. Por quê? Porque é o valor menor. Eu vou fazer a apuração agora. Se eu tenho
imposto a recuperar ou a recolher. Mesma coisa o PIS aqui é menor, eu vou levar ele para lá. Ó. Vou creditar PIS a recuperar, debitar PIS a recolher. No valor do PIS a recuperar. Sempre eu vou zerar a conta de imposto que tiver com valor menor. A mesma coisa agora no COFINS a recuperar. 760, 760. Agora, se eu fizer a conta 2.430 menos 1.800, eu vou achar aqui 630 no ICMS a recolher. Então, esse ICMS a recolher vai ficar com um saldo de 630. Esse saldo do ICMS a recolher vai aparecer a hora que eu for montar o balanço lá no passivo, como os impostos que tem que ser a recolher. Todas essas contas aqui, se tiverem saldos, são contas de passivo. E o a recuperar? Se tivesse sobrado saldo aqui no a recuperar, seria conta do ativo. Bom, agora vamos falar do desconto comercial. Desconto comercial é aquele desconto que a empresa consegue no ato da compra. Então, ó, exemplo, venda à vista de mercadoria por 8.000 com desconto de R$800. Eu quero registrar esse desconto? Não, não quero registrar esse desconto. Então, como é que vai ser a contabilização? Ó, vai ser débito de banco 7.200, crédito de receita de vendas 7.200. Eu já vou tirar o desconto do valor e ele não vai aparecer na minha contabilização. Não é o ideal. O ideal é que apareça. Porque esse é um desconto, porque a contabilidade não é informação. Então, esse desconto, se ele for contabilizado, como é que fica? Eu vou ter uma receita de venda pelo valor total de 8.000. Aí eu tenho um desconto incondicional, que chama esse desconto comercial de 800. E 7.200 eu vou debitar lá no banco, que efetivamente é o que saiu para pagar a compra. Por que é interessante isso aqui? Porque lá na DRE vai ter lá assim, receita bruta de vendas, 8.000. Desconto incondicional, 800. Receita líquida de venda, 7.200. Se você tiver impostos, os impostos vão entrar também nessas deduções. Por isso que é importante. É diferente do desconto financeiro. Tem um vídeo meu lá no canal que fala do desconto financeiro, tanto obtido quanto concedido. Até, se não me falha a memória, fala do desconto comercial também. Aqui eu destaquei porque está dentro de um assunto que é interessante destacar. Mas lá, olha para vocês verem, tem um desconto financeiro lá. O que é a diferença do desconto financeiro para esse desconto comercial? Porque aqui o desconto comercial é no ato da venda. E o desconto financeiro lá é quando o cliente quer te pagar adiantado. Se ele te paga adiantado uma coisa que ele já te deve, isso é um desconto financeiro. E ainda existe também um adiantamento de cliente. É quando o cliente te adianta um dinheiro de uma compra. Aí vai criar uma conta de adiantamento de cliente, que é uma conta de passivo. O cliente te adiantou um dinheiro. Então é diferente desse desconto aqui. Vamos lá, comissões de vendas e fretes. Isso são despesas de vendas. Então, ó, comissões, despesa com comissões é uma conta de resultado e comissões a pagar é uma conta de passivo. Frete, na venda, tá? Esse frete que é na venda. Despesa com frete, que é conta de resultado, e frete a pagar, que é o passivo. Tanto despesa com comissões quanto despesa com frete é despesa com vendas, que aparece lá na DRE. Recebimento de clientes. É simples. Você vai debitar banco, se for um recebimento à vista. É lógico que o recebimento é à vista. Vou debitar banco e creditar cliente. Desculpa. Então, eu vou debitar banco e creditar clientes. Eu vou diminuir a conta de clientes e aumentar a conta banco. Aí, ó, adiantamento de clientes, que eu acabei de falar ali agora. É quando o cliente adianta um dinheiro. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Venda de equipamento por 50.000. Com adiantamento de 30% e pagamento de 70%, 30 dias após a entrega do equipamento. Então, ó, vamos separar em dois momentos. O primeiro momento, no adiantamento. O cliente vai adiantar 30% de 50.000. Então, ó, eu vou ter um débito de banco, porque entrou dinheiro no banco de 15.000, e vai ter uma conta adiantamento de cliente, que é uma conta do passivo, de 15.000 reais. Então, houve um adiantamento. O cliente fez um adiantamento de 15.000 reais, uma conta de passivo. Por quê? Porque a empresa que recebeu o adiantamento deve alguma coisa para a empresa que fez o adiantamento em dinheiro. No caso aqui, a empresa deve uma entrega de mercadoria. Aí, o segundo momento, na entrega do equipamento, ó, o que vai acontecer? Já fez um adiantamento, ó, já fez um adiantamento de cliente de 15.000. Então, ó, a venda foi 50.000. Então, a receita de venda vai ser quanto? 50.000 reais.
Aí, eu tenho que dar baixa nesse adiantamento de cliente. Aqui eu creditei ele, ó, 15 mil. Aqui eu vou debitar 15 mil para zerar, para acabar com esse adiantamento de cliente. O cliente já não tem mais direito, eu já entreguei o equipamento para ele. Agora ele vai ficar me devendo, porque ó, 70% ele vai pagar ainda depois. Então eu vou ficar com 35 mil aqui, débito de cliente. O cliente vai ficar me devendo 35 mil. Ó, eu fiz uma venda de 50, ele já tinha me adiantado 15. Dei baixa no adiantamento de cliente. Mas ele vai ficar me devendo 35. Então, cliente, 35. Se eu que fosse uma mercadoria que eu estivesse vendendo aqui, naquele lançamento lá da receita de venda, eu ia fazer esse lançamento aqui. Aí depois eu faria CMV e os impostos incidentes sobre a venda. ICMS, PIS e COFINS. Aqui eu não coloquei porque eu quero dar destaque nessa entrega aqui do equipamento, que eu pus equipamento, mas poderia ser mercadoria, tá? Eu não estou considerando os impostos aqui, mas você teria que considerar lá o CMV, os impostos. Aqui eu fiz só para entender o adiantamento de cliente. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.